E aí, pessoal, sejam muito bem-vindos. Esta nossa análise de hoje faz parte daquela série especial de 12 conteúdos, de uns 6 minutinhos cada, que a gente preparou pensando especialmente em quem está dando os primeiros passos no mundo dos investimentos. A ideia aqui é descomplicar de verdade, usando uma linguagem bem simples, mas sem deixar faltar nada importante, sabe? Então, bora lá. Hoje o nosso grande foco é medir a tal deficiência financeira. Afinal, saber o quão bem uma empresa usa o dinheiro que tem em caixa é absolutamente crucial. É por isso que a gente vai mergulhar de cabeça em um dos medidores de desempenho mais famosos e importantes do mercado. Para nossa conversa de hoje, o roteiro é o seguinte. Primeiro, a gente vai entender o que, afinal de contas, é o ROI. Depois, vamos ver como calcular esse indicador. Em seguida, como interpretar os resultados. Passamos então para o grande perigo de um ROI negativo, fazemos um rápido comparativo entre ROI e ROIC e fechamos com a aplicação prática disso tudo na hora de investir. Parte 1. O que é ROE? A Fundação da Eficiência. Para começar a construir a nossa base, vamos deixar uma coisa bem clara. ROE não é só mais uma daquelas sopas de letrinhas chatas do mercado financeiro. Muito pelo contrário, é uma das ferramentas mais fantásticas e críticas que a gente tem na análise fundamentalista. A sigla vem do inglês Return on Equity, que a gente traduz como retorno sobre o patrimônio líquido. Em termos práticos, ele é um indicador de rentabilidade. Pensa nele como um verdadeiro termômetro de performance, sabe? Ele vai te mostrar na lata o quão bem o negócio consegue usar os próprios recursos, o próprio patrimônio líquido, para gerar dinheiro de verdade. E isso, claro, inclui o capital dos acionistas. E aqui a gente vê o coração da coisa. A missão principal do ROE, a grande razão de ele existir, é avaliar uma conversão muito simples. Pegar tudo aquilo que a empresa tem de recursos disponíveis e transformar isso em lucro vivo, lucro real. É literalmente a medida máxima para saber se as engrenagens internas de uma corporação estão rodando com eficiência. Parte 2. Como calcular este indicador? A mecânica simples. Olha, apesar da gente estar falando de um conceito financeiro super poderoso, a matemática por trás dele é incrivelmente simples. Sério, não tem motivo nenhum para ter medo dos números aqui. O cálculo é como se fosse um quebra-cabeça de só duas peças. A primeira peça, você vai lá na DRE, que é a demonstração do resultado do exercício da empresa, e pega o lucro líquido de um determinado período. A segunda peça é dar uma olhadinha no balanço patrimonial para encontrar o valor do patrimônio líquido. Pronto. A fórmula oficial é essa maravilha da simplicidade. Você simplesmente divide o lucro líquido pelo patrimônio líquido. Para colocar isso em perspectiva, imagina que uma empresa tem 10 milhões de reais de patrimônio e consegue gerar 1 milhão de lucro. Qual é o ROI? 10%. Simples assim. Juntou essas duas informações, você tem nas mãos esse indicador tão famoso. Parte 3. Interpretando os resultados. O choque de realidade. Mas, venhamos e convenhamos, só ter um número não serve para muita coisa se a gente não souber o que ele significa, certo? A gente precisa entender a leitura que o mercado faz desse resultado para avaliar se a gestão da empresa manta bem ou não. E o contraste é bem nítido. Quando a gente bate o olho num ROI alto, o recado é imediato. A empresa usa seus recursos de um jeito muito, mas muito produtivo. A gestão está de parabéns. Agora, se o ROI estiver baixo, aí a história muda. Ele funciona como uma verdadeira luz amarela piscando no painel, dando um alerta de que a liderança pode estar escorregando nas decisões financeiras. Parte 4. O perigo de um ROE negativo. Um grande sinal de alerta. E aí, a gente entra na pior parte. O que acontece quando aquele cálculozinho que a gente viu resulta num número abaixo de zero? Pois é, isso significa literalmente que a empresa perdeu dinheiro. O lucro simplesmente não veio naquele período. Ter um ROI negativo é uma questão super delicada e que pede o dobro de atenção. Não é à toa que os especialistas batem na tecla de que a gente precisa avaliar com lupa as empresas que entregam esse retorno negativo. O risco envolvido ali costuma ser bem alto. Mas de onde vem esse prejuízo todo? As causas costumam apontar quase sempre para uma gestão administrativa e financeira que, infelizmente, não está funcionando. A empresa não consegue tirar lucro das suas atividades mais básicas. Outra grande causa, e que é um tremendo vilão, são os aportes e investimentos de alto risco. Eles trazem uma incerteza gigantesca e têm um potencial destruidor para as finanças de qualquer organização. Parte 5. ROE versus ROIC. O contraste. Para deixar o nosso conhecimento bem sólido e não restar nenhuma dúvida, fica muito mais fácil entender o que o ROI faz quando a gente compara ele com um primo próximo. É super normal o pessoal confundir essas siglas no mercado.
O grande lance aqui é o escopo, a área de abrangência. Pensa assim, enquanto o ROI foca estritamente na eficiência da empresa em gerar lucro só com o que é dela, ou seja, recursos próprios e dos acionistas, o ROIC faz um papel mais amplo. ROIC significa Return on Invested Capital, ou retorno sobre o capital investido. Ele mede a eficiência de todo o dinheiro injetado no negócio, inclusive o que vem de fora, tipo empréstimos e financiamentos. Então, resumindo a ópera, o ROIC olha para a estratégia do capital total e o ROIC fica de olho só no patrimônio líquido. Parte 6. Aplicação prática. Usando para investir. Tá, mas na vida real, por que a gente liga tanto para isso? A resposta é que o ROA tem uma aplicação prática que vale ouro na hora de escolher onde colocar o nosso dinheiro suado. Ele deixa a gente colocar várias empresas lado a lado e comparar qual tem a melhor maquininha de gerar lucro. Usar essa métrica dá um retrato muito mais fiel do verdadeiro potencial financeiro de um negócio. É uma ferramenta sensacional para filtrar os bons investimentos e, de quebra, diminuir os riscos. Mas, e aqui vai uma lição que não dá para esquecer, assim como a esmagadora maioria dos indicadores, o ROA jamais, em hipótese alguma, deve ser usado de forma isolada. Para ter uma análise completa e segura, ele tem que estar sempre bem acompanhado de outros dados da empresa. No fim das contas, o nosso objetivo principal usando o ROE é exatamente este que estamos vendo. Descobrir qual oportunidade no mercado é a mais vantajosa e tem o maior potencial de colocar bons retornos no nosso bolso. A regra de ouro é, quanto maior esse indicador, mais eficiente é a engrenagem da empresa e, logicamente, muito mais atrativa ela fica. E isso traz a gente para uma reflexão final que fecha super bem essa etapa da nossa série. A gente já entendeu que o ROE é um termômetro vital e mostra de forma brilhante o caminho da eficiência, certo? Mas será que ele deve ser a nossa única bússola na hora de navegar pelo mar dos investimentos? Bom, como a gente acabou de conversar, a resposta é um sonoro não. Ele é um ponto de partida fantástico, mas a imagem completa pede outras peças do quebra-cabeça. E são exatamente essas outras peças que a gente vai desvendar juntos nos nossos próximos conteúdos dessa série para iniciantes. Muito obrigado por acompanharem mais essa análise e, como sempre, continuem curiosos.